dia a todos. Bom dia! Eu sou o Sandy. Conheci a Cris através de um amigo que nós temos em comum. E esse amigo já sabia sobre o projeto Everland, que nós temos uma página no Facebook. Esse amigo é uma das pessoas que participam. Ele falou assim um dia para mim, conversando pelo Facebook, até não conheço ele ainda pessoalmente. Falou: olha, eu conheço uma pessoa que acho que tem tudo a ver com esse seu projeto. Eu vou te apresentar ela e através dela pode vir muitas outras pessoas que viriam a se interessar pelo projeto. Aí eu comecei a conversar com a Cris, né? Depois a gente fez um bate-papo pelo Skype. E aí ela me convidou para vir aqui. E a ideia é essa, porque a gente ainda está procurando mais pessoas para participar, né? O nosso projeto, o Everland, eu vou explicar depois como foi que surgiu. Ele tem potencialmente, para começar na primeira fase, lugar para 16 mil pessoas. A gente tem aproximadamente 1.400 pessoas já interessadas. Mas a gente ainda pode comprar mais terra, né? Porque a ideia é fazer várias estações ecológicas. Ele é mais do que uma ecovila, é baseado na ideia de ecovila, mas avança um pouco no conceito, por isso que eu chamo de estação ecológica. Apesar que esse nome às vezes é utilizado para determinar unidade de conservação onde não entra gente, mas lá é mais estação biológica, né? Então eu falo que é uma estação ecológica porque na verdade é um ecossistema que pode também servir de habitat para seres humanos, onde a gente vai coevoluir com a natureza. É também parecido com o conceito de Satoyama, que foi criado pela Universidade da ONU em Tóquio. Em japonês, Sato significa comunidade e Yama significa floresta. Então é uma coisa só, né? Não existe em nenhuma outra língua um conceito que diga que floresta e gente sejam uma única coisa. Mas essa é a ideia de não sermos separados da natureza, né? Então, primeiro vou então agora explicar como foi que surgiu, né? Nós temos uma associação chamada Associação Sakyamuni Cultural, lá em Brasília, que foi fundada em 2006 por um grupo de pessoas. Eu sou um dos diretores, né? A presidente da associação não está aqui hoje. A gente colocou esse nome Sakyamuni porque essa pessoa que criou, chama Ana Cristina, ela costumava viajar para a Índia para comprar roupas, produtos da Índia e vender lá em Brasília. E aí, numa das vezes que ela estava no subúrbio de Nova Delhi, procurando um bairro onde tinha lojas de atacado, aí ela acabou se perdendo e parou numa vila muito pobre nos arredores de Delhi, que era assim, praticamente só tinha lama, não tinha onde pisar. E tinham vários búfalos, né, e algumas crianças e umas mulheres. Era um lugar bastante pobre. Ela começou a andar por uma trilhazinha entre duas lamas. Aí ela observou que todas as pessoas que estavam próximas começaram a olhar fixamente para ela. Aí ela parou assim e perguntou o que foi. Aí eles falaram assim: a gente está esperando você começar a vomitar. Aí ela perguntou por quê? Porque todo ocidental que entra aqui, a primeira coisa que eles fazem é vomitar, né? Aí ela não vomitou, aí ela até achou graça. Aí eles vieram, a mulher falou alguma coisa para as crianças, elas foram dentro da cabana, pegaram um colar de flores de jasmim e colocaram nela. Aí elas disseram: não, porque a gente tinha aqui uma profecia que quando chegasse uma pessoa do ocidente aqui que não vomitasse, essa era a pessoa que ia ajudar a gente. Aí, por isso eles colocaram isso. Aí ela ficou muito emocionada com isso e ela decidiu, daí pra frente, criar essa associação, que seria uma maneira de formar um elo entre a Índia e o Brasil e, de alguma forma, tentar fazer projetos que ajudassem as pessoas, né? E ela se lembrava, porque ela era budista já há muitos anos, assim como eu fui também, que Sakyamuni, foi o Buda Sakyamuni, Siddhartha Gautama, ele dedicou a vida dele a tirar o sofrimento, né? Ele foi educado num palácio onde não tinha nenhum tipo de sofrimento para ele. Até os 30 anos ele nem sabia que existia morte, nem doença. Aí quando ele fez 30 anos ele descobriu pela primeira vez, ficou chocadíssimo, né? Quando falaram para ele que até mesmo os príncipes morriam. E ele realmente não sabia disso. E aí ele decidiu então dedicar a vida dele a buscar a solução para o problema do sofrimento. Aí foi atrás de descobrir isso e acabou achando, né? Que foi a iluminação. Então a gente pensou em criar uma associação que tivesse esse mesmo objetivo, porque ele quando era bebê, veio um sábio e disse para ele o seguinte, que os pais dele, que ele teria possivelmente dois destinos. Se ele seguisse a política, que era a tradição da família, né, que o pai tinha sido príncipe, ele tinha sido rei, né, o avô tinha sido rei daquela região. Aí ele seria o maior político do mundo, né, que faria o melhor trabalho para ajudar as pessoas. Mas que se ele seguisse o caminho da religião, ele iria salvar o mundo.
E aí o pai dele falou, eu quero que ele siga a política, né? Como o avô dele, como eu, né? O que eu faço? Aí ele falou, então não deixa ele nunca descobrir que existe sofrimento, porque senão ele vai querer ir atrás disso. Aí foi justamente isso que causou, porque o pai dele protegeu tanto ele que quando ele descobriu foi um choque tão grande que ele não teve outra coisa a fazer senão fugir do palácio e seguir os místicos da época para tentar encontrar. Então a nossa associação seria isso, assim, como é que seria o mundo se existisse uma política iluminada, né? Se a gente pudesse intervir nos acontecimentos governamentais, né, de alguma maneira, mas não sendo governo, porque senão a gente está preso na armadilha. E o que a gente tem observado desde quando essa associação foi criada, e também muito antes, quando eu já me dedicava à questão ambiental, que eu estava falando para ele aqui que eu era engenheiro ambiental, engenheiro civil com especialidade em ambiental, depois eu fiz antropologia. O que a gente descobre é isso, que todo mundo que luta pelo planeta para tentar fazer um mundo melhor, né, esbarra numa dificuldade quase intransponível, porque há um grupo, né, hoje a gente está vivendo uma guerra no planeta. Há um grupo de pessoas determinadas a fazer desse planeta um inferno. Não é só porque eles não sabem como fazer daqui um paraíso, eles querem. E são pessoas extremamente poderosas. É até ruim falar disso, porque é uma coisa tão negativa que muitas pessoas não querem nem saber. Finge até que não existe, porque é terrível, né? Mas a gente tem que encarar esse fato, né? Porque somente tendo... Não para a gente entrar em pânico, né? Porque o pânico vai nos tirar a força, né? A gente tem que continuar sereno, tem que continuar feliz, tem que continuar celebrativo, né? Mas saber que existe esse perigo, né? Que é um grupo de pessoas que realmente mandam no mundo, né? Não são os governos, né? O primeiro passo que a gente tem que tomar consciência é de que os governos não existem para servir o povo. Tá falando nenhum governo. Bilderberg, né? Exatamente. Eles existem para servir essa elite e escravizar o povo e destruir o planeta. Né? O projeto de explosão de centenas, milhares de bombas atômicas, desde que o projeto Manhattan foi criado em Nova York, ele é um projeto para destruir o planeta. Não é somente por uma questão de querer fazer guerra, o equilíbrio, guerra fria, multipolaridade, não é nada disso. Ele é para destruir. Assim como, por exemplo, os chemtrails, que vocês já devem ter ouvido falar, que são aqueles aviões que ficam jogando nanopartículas de alumínio no ar, que é isso que faz a gente ter infarto e derrame, que são essas partículas de alumínio que agregam a gordura e fazem entupir às vezes. E por aí vai, tem centenas de coisas. Por exemplo, todas as pessoas que fizeram inventos para melhorar a saúde, como por exemplo Wilhelm Reich, né, que criou a caixa de orgônio, que foi considerada na época a maior invenção da natureza, a maior invenção da medicina, porque você entra nessa caixa e se cura de todas as doenças, porque ela tem uma alta concentração de hormônio, que é uma energia vital. E ele foi preso nos anos 50 por ter inventado essa máquina, sob a alegação de que era fraude, sendo que eles pagaram 10 milhões de dólares para os investigadores da FDA para investigar o Reich, seguiram o Reich durante muito tempo. Quando eles concluíram que a caixa funcionava, aí decidiram prender ele. Né, um outro, assim foi, tem mais de 5 mil pessoas que inventaram. Ele foi envenenado na prisão. Ele morreu na prisão, né, disseram que foi infarto um dia antes de ser solto. Todos os livros dele foram queimados, todas as máquinas foram quebradas. Ele inventou também uma máquina de fazer chover no deserto, e fez chover no deserto de Nevada, onde não chovia há mais de 1000 anos. E inclusive isso é uma coisa diretamente relacionada com os extraterrestres, porque há um grupo, né, vocês que são ufólogos devem saber disso, há um grupo que é ligado ao governo dos Estados Unidos desde a época daquele dissipador que caiu na área 21. E esse grupo também é hostil, eles querem destruir o planeta juntamente com o governo dos Estados Unidos e com essas famílias, que é o grupo de Bilderberg. E há outros extraterrestres que lutam contra eles. Essa guerra é uma guerra cósmica que já dura milhões de anos na galáxia. E aí então eles foi preso, o Reich começou a descobrir coisas relacionadas. Quando ele estava fazendo os experimentos no deserto, tinham naves que ficavam horrorizadas, as naves, porque ele começou a enviar canhões de orgônio para a atmosfera e formação, começou a formar nuvem numa área onde a umidade era menos de 15%. Então essas naves viram que são naves hostis, viram que esse trabalho dele ia ser contrário aos planos deles, nocivos ao planeta, e começaram a combater. Então ele foi preso, assim como ele também teve um outro cientista que nos anos 30 descobriu que todos os vírus e bactérias podem ser mortos e eliminados através de frequências sonoras. Aí pesquisou, né, criou os aparelhos, que também eram aparelhos que podiam curar qualquer doença,
A mesma coisa aconteceu com ele. Foi preso, os aparelhos destruídos. E assim, mais de 5 mil pessoas têm patentes e inventos que foram... Inclusive, esse que inventou esses aparelhos, ele fizeram uma proposta milionária para ele primeiro, ele recusou para que ele parasse de mexer com aquilo. Poucos dias depois, o laboratório dele foi invadido, queimado, as máquinas destruídas. Ele acabou preso e morto, como todos os outros. A mesma coisa aconteceu com Tesla, né, que criou a eletricidade sem fio e que trabalhava, né, para essas grandes empresas americanas como General Electric, que inventou as barragens, as usinas que hoje estão aí destruindo também. Mas enfim, esse grupo é muito poderoso, mas existe a resistência, né, que somos nós. Existe um grupo de pessoas no planeta que está conectado e, como falou o Osho, que é o meu mestre, a Terra está passando por um momento de transição, como já aconteceu em outras civilizações que houveram no planeta, que a gente, como o Osho fala, ele fala que quando o poder cresce demais e a consciência permanece atrofiada, existe o perigo da destruição total, né? Já houve a destruição total da civilização várias vezes. E a gente está na mesma situação. Então tem a chance de evoluirmos, de haver uma iluminação coletiva, né? Um despertar coletivo das pessoas, dessa letargia que eles nos colocam, né? Por acreditar que quem está lá em cima, as autoridades são pessoas honradas e que querem o nosso bem. E isso é uma hipnose coletiva, não é essa a realidade, né? Eles querem nos matar mesmo, acabar, eliminar 95% da humanidade e nos reduzir biologicamente a uma condição semelhante à de animais. Os que sobreviverem serão escravos. Então a gente, como eu costumo falar essa frase, depois que eu assisti um filme, não sei se alguém aqui assistiu, é um filme sobre a revolução que aconteceu em Portugal, Revolução dos Cravos, que eles dizem que quando a ditadura é um fato, a revolução é um dever moral. E eu transformei essa frase para quando a ditadura global é um fato, a revolução é um dever moral, mas não uma revolução de armas, mas de consciência. Que começa por isso, por a gente tomar essa consciência e se unir para trabalhar, porque não adianta ter medo, porque de qualquer jeito eles vão destruir tudo, né? Então, mesmo que a gente corra perigo de vida para fazer essa revolução, a gente tem que fazer, porque a outra opção é pior. Então, a principal coisa é divulgar isso, as pessoas saberem e a gente se conectar em rede de iniciativas como essa de vocês, como essa, né, que vai ser criar uma estação, né, de vitalidade, né? E eu recebi, né, a princípio acreditava que era uma ideia que eu tinha tido, mas pouco a pouco, principalmente depois de conhecer vocês, eu estou começando a desconfiar que eu estou recebendo isso de algum lugar, ainda não sei aonde, nem quem está mandando. Ver essa imagem, né, da galáxia de Andrômeda, até passei no cartãozinho, e um símbolozinho que depois eu vim saber que era o símbolo do rei, ou parecido, que a ideia é a gente conectar essas iniciativas numa rede. Essa rede que, na verdade, seria um organismo que a gente chama de LAND, que é o Living Alliance for Natural Development. O desenvolvimento natural é o desenvolvimento da própria natureza, né? É o que faz uma célula se tornar um ser vivo, né? A complexidade da natureza. Alguns cientistas chamam de entropia negativa, né? Entropia é a tendência à desorganização, né? Se você pegar qualquer coisa, por exemplo, uma folha, ela apodrece. É uma flor murcha, é um pedaço de carvão, se for para o fogo, ele libera energia e vira cinza. Essa é a tendência natural, que é a entropia, que é a complexidade de se tornando mais simples e se desagregar. E a tendência contrária, que é só a vida que cria, é a entropia negativa, que é a tendência a se tornar cada vez mais complexa. É o processo natural de auto-organização. Tem um cientista muito maravilhoso chamado Gregory Bateson, não sei se algum de vocês já ouviu falar dele. Eu conheci ele através do Fritjof Capra, que escreveu muitos livros que muita gente conhece. Ele foi para o Capra uma espécie de mestre. E ele falava sobre o grande processo estocástico, que é... Estocástico é a parte da estatística que estuda os processos aleatórios, né? E ele falava, né, como muitos cientistas falam, que para que o universo fosse uma coisa aleatória, a possibilidade seria tão remota, né, pelo jeito como as coisas são complexas e bem organizadas e afinadas, que seria como se você pegasse, vamos dizer, fosse no ferro velho, juntasse um monte de peça de carro, aí jogasse todas para cima assim, quando caísse um carro funcionando. Não tem como isso acontecer por acaso, né? Preciso que
haja uma inteligência por trás da seleção natural e do acaso para que as coisas sejam do jeito que elas são. Aí ele chamava isso de grande processo estocástico, que era uma espécie de sinônimo de Deus, né, para ele, uma visão matemática de Deus, que é uma consciência que faz escolhas. E essa escolha é na direção da vida, né, na direção do certo, né, do bom, do ético. Não é uma coisa que acontece facilmente. Por exemplo, um outro exemplo que ilustra bem esse princípio. Se você pegar aquele brinquedinho que você vai virando ele, é um cubo com várias cores, né? E você der para uma pessoa cega fazer, a possibilidade dele conseguir é igual, ele levaria 1 milhão de anos para conseguir. Porque ele não tem o feedback de enxergar para que lado as coisas estão indo. Mas se tiver esse feedback, ele pode fazer em até 3 minutos. Então tem que ter alguma coisa por trás, né? Uma consciência. E aí essa consciência que a gente entra em sintonia para participar do processo de coevolução. Tomar decisões que levem para a vida. E não decisões que levem para a morte ou para a destruição, para transformar. Então, a partir dessa ideia, a gente tinha, dentro da Associação Sakyamuni Cultural, um grupo, que é esse aqui, o Núcleo de Planejamento de Soluções Comunitárias, que era um espaço que foi criado para as pessoas se encontrarem lá em Brasília e falar sobre estratégias de como realizar os nossos sonhos, de como tornar possíveis as ideias, né? Porque se a gente ficar esperando por alguém fazer, não vai acontecer. A gente mesmo tem que começar. Então, por exemplo, uma das ideias que a gente pensou todo mundo gostaria, né? É um sonho que muita gente tem de ter uma comunidade ecológica para viver, né? Porque como todo mundo está sabendo, a transição planetária vão acontecer coisas, né? O sistema financeiro vai entrar em colapso, né? Os países vão deixar de existir, vai ter guerra, vai ter terremoto, vai ter um monte de coisa. Então a gente tem que ter, as pessoas que têm essa consciência, tem que ter um local onde possa plantar e viver e ser a semente da nova humanidade, de um novo modo de viver que seja sustentável, tanto do ponto de vista ecológico, como político, como cultural. E, então a gente se encontrava lá para discutir sobre isso, e uma das coisas que a gente viu é o seguinte: quase qualquer pessoa pode conseguir R$1.000, né? R$1.000 não é uma quantia difícil de juntar, mas quem é que consegue comprar uma terra com R$1.000 e morar nela, né? Mas se 1.000 pessoas, cada uma der R$1.000, aí já dá, né? Ou ainda, imagina 16 mil. Então nós achamos uma área, depois eu vou passar o vídeo da área, que tem 1.600 hectares, aliás, e considerando uma taxa de ocupação em torno de 1.000 pessoas, de uma pessoa por cada 1.000 metros, cabe 16.000 pessoas lá, para fazer uma coisa legal, assim, para a gente viver, né? Pegando tudo que já foi feito de engenharia, de tecnologia, de ecologia, para a gente colocar em prática lá. É a sinergia, né? A soma das partes é maior do que as partes. Pode passar. Mais uma. Pode botar mais. E aqui explica um pouquinho, né? Aí a gente teve essa ideia, eu fui para um encontro dessa rede casa, que é um pessoal da Permacultura, que é o Conselho para Assentamentos Sustentáveis da América Latina. Aí lá eu fiz a proposta, levei a ideia do projeto, e então ele oficialmente passou a fazer parte das Ecovilas, da rede Ecovilas, que é ligada à Global Ecovillages Network, que é uma organização que saiu de Findhorn, começou em Findhorn quando fizeram lá o Habitat, que é o encontro da ONU sobre essa questão. Mas justamente veio essa mensagem para mim, não sei porque para mim, e aí eu estou incumbido agora de divulgar que a ONU está comprometida como organismo, não tem mais, apesar que a China e a Rússia estão ainda fazendo um papel bonito lá dentro, né? Como agora Putin fez discursos lá onde ele denunciou os Illuminati, onde ele mostrou que essa invasão da Síria era uma fraude, né? Assim como aqueles ataques em Paris. E tem um discurso lindo dele, não sei se vocês viram na ONU, que é: olha o que vocês fizeram. O título do discurso é esse. Se alguém tiver a oportunidade de ver, está em russo, mas tem legenda em inglês. Então ele mostra isso, que ali está vendo, o Brasil está bem no meio dessa guerra, né? Porque aqui a gente está pensando que o correto é ficar contra a Dilma, mas não é, por incrível que pareça. Porque a Dilma transformou o Brasil num bloco chamado BRICS, uniu o Brasil ao BRICS, que é o bloco formado pela Índia, Rússia, China, África do Sul
E militarmente esse bloco é mais forte que a OTAN. E por isso que eles não invadiram isso aqui, senão já tinha feito aqui o que eles fizeram no Iraque e na Síria. Vai acabar o Brasil. Se for para a mão desse Michel Temer, desse pessoal aí, vai deixar de existir como país. Vai se tornar uma província dos Estados Unidos. Vai acabar a Petrobras, vai acabar, nenhum brasileiro vai poder entrar na Amazônia. Quem está por trás do juiz é os Estados Unidos, porque senão ele já tinha ido para o Acre ou para algum estado. E não só os Estados Unidos, mas são a elite genocida dos Estados Unidos, que nem o povo americano sabe, né? Por exemplo, o programa de assassinatos programados do Obama, através de drones no Oriente Médio, foi denunciado há pouco tempo por um operador de drone que fica lá no deserto de Nevada, lá mexendo nos videogames, matando gente. O cara matou 1.600 pessoas por ordem do presidente Obama e pirou, né? Começou a ficar com remorso e resolveu se tornar o que o pessoal chama de whistleblower, que mesmo soprador de apito. Eles são pessoas que fizeram crimes a mando dessa elite e que, por arrependimento, começaram a contar isso. E agora as pessoas estão começando a saber. Então é com esse tipo de gentezinha legal que a direita brasileira está se unindo. Com Hillary Clinton, com Benjamin Netanyahu de Israel, é gente que quer acabar com a humanidade, acabar com o planeta. Então ela fez a coisa certa, tornou o Brasil, teve uma visão estadista, tornou o Brasil parte desse grupo e os brasileiros deviam se unir nessa hora para não deixar a gente ficar na mão desses bandidos. Mas enfim, independente do que vai acontecer na política ou não, quanto mais consciência a gente tiver disso e mais unidos a gente tiver para resistir, mais chances a gente tem. O Osho falou que era esse. Alguém uma vez perguntou para ele, Osho, mas porque ele costumava falar também assim: olha, gente, nosso grupo chegou a existir 3 milhões de sannyasis hoje no mundo. Não está preocupado em fazer nenhuma bomba atômica, né? A gente está aqui para dançar e celebrar a vida. E quando a bomba atômica cair, a gente vai estar dançando, porque a gente dança o tempo todo, celebra o tempo todo. Se cair a bomba ou não cair, a gente está feliz do mesmo jeito. Mas aí alguém perguntou, mas então se tanto faz a bomba cair como não, a gente não precisa se preocupar com isso, né? Aí ele falou, não é bem assim, porque aí que ele contou essa história das civilizações que já aconteceram, porque existe um potencial de iluminação coletiva, né? Da gente passar por esse momento, a gente passar por esse momento de maneira a acabar tudo, pode passar de uma maneira muito traumática, muito destrutiva, mas ainda sobrar alguém no final para começar de novo. Ou pode ser um renascimento para a humanidade. Vai depender do que, justamente isso. Ele falou que se as pessoas inteligentes do mundo se unirem, a gente tem como reverter o processo. Se 1% da humanidade meditar, o perigo pode ser afastado através da meditação. Mas as ações positivas são mais eficazes. E as ações positivas também, né? A gente vai ter que atuar politicamente, mas é uma visão de política iluminada, não é uma... Porque pelo confronto direto com o mal cresce a partir do confronto. O mal se alimenta de hostilidade. Então a gente não pode se opor ao mal, porque ao se opor ao mal a gente fortalece o mal. A gente tem que agir meditativamente e se conectar em rede para descobrir a cada momento o que é que tem que ser feito. Uma das coisas que veio é isso, que a gente tem que criar esse organismo, a LAND, para substituir a ONU. Vai começar com uma coisinha de nada, né? Mas aos poucos é um organismo transgovernamental que vai ser formado por pessoas do governo e pessoas do povo, normais, comuns, iguais a gente. Mas onde um não vai estar vendo o outro como, né, os governantes que a gente convidar para fazer parte do LAND não vão ser aquele tipo de governante que acha que o povo não é nada. Que o povo é só uma massa de manobra, é só um potencial escravo. Sendo que tem jeito, a gente vai ter que convidar pessoas que nos olhem como iguais. Eu convidei para participar da LAND o príncipe de Abu Dhabi, que é também o presidente dos Emirados Árabes Unidos, porque ele foi o primeiro chefe de Estado a construir uma cidade ecológica. Eu fui lá em Abu Dhabi agora em outubro do ano passado, convidei ele. Eu não consegui falar com ele, mas eu falei com uma das 300 esposas dele, que era a presidente da agência ambiental de Abu Dhabi, uma mulher muito... Ô Luiz, você tá no caminho, hein? Você já tem 8, 9, Tá demais, hein, Botinho? já tem 9. Mas ele é uma pessoa muito interessante, porque o governo dos Emirados é um governo interessantíssimo, porque eles são ex-beduínos. Há 3 gerações atrás eles eram
tribos de beduínos que moravam ali naquelas areias, nos arredores da Arábia, perto do mar, e caçavam gazelas e viviam de venda de pérola, que eles pescavam ali no mar. E em 3 gerações eles se transformaram num império, né? Eles têm essa tradição de mudar. Nos anos 30, a British Petroleum descobriu o petróleo lá e fez um acordo com eles e começou a explorar o petróleo, e aí eles passaram da pérola para o petróleo. E se tornaram muito, muito ricos, né? Mas eles sabem, né? O príncipe Khalifa bin Zayed, ele sabe que vai acabar o petróleo. Então ele já está procurando alternativas. Então, ele chamou os mais inteligentes cientistas do planeta para criar uma cidade carbono zero, uma cidade sem poluição. Passa aí mais um pouquinho. Então a ideia é essa, né? Buscar sustentabilidade, que é o que eles estão fazendo lá, aí por isso eu convidei. E agora em outubro vou para a Croácia, estou até querendo levar a gente comigo, quem quiser, a gente vai formar um grupo, para conhecer o trabalho do Dr. Semir Osmanadi, que eu vou também convidar para a Rede Land, que ele está descobrindo coisas sobre tecnologias atlantes que tem lá na pirâmide da Bose. E uma das coisas que eles estão descobrindo é que a pirâmide lança um raio para a estratosfera, e esse raio pode aumentar a consciência da gente. Ele é uma tecnologia criada para isso, para aumentar a consciência, aumentar a intuição, aumentar a telepatia, curar doenças e conectar as pessoas em rede. Ele é jogado na atmosfera e depois ele reflete para pontos onde tenha muita concentração de cristal de quartzo. E esse cristal subterrâneo serve de amplificador para essas ondas. Então está criando uma rede neural na Terra de consciência, de ampliação da consciência. A pirâmide fica na cidade de Visoko, na Bósnia, antiga Iugoslávia. Ali, atravessando aquele mar que separa a Itália do continente, da costa. E aí também tem coisa sobre isso. Depois eu até tenho aí um vídeo, se a gente tiver tempo, a gente vê o Dr. Semir explicando sobre a pirâmide, o poder da pirâmide. Pode. Então aqui são algumas experiências de arquitetura ecológica sendo feita, que a gente vai pegar tudo que tem de melhor nesse campo para experimentar lá, construir lá. Isso aqui é infinito. Isso aqui são projetos que ainda estão só sendo criados, né? Eu tenho todas as referências sobre isso, depois se alguém quiser. Então esse conceito de cidade de carbono zero que nasceu lá, que é uma cidade que não tem nenhum tipo de emissão. Não é essa coisa, vamos restringir o protocolo de Kyoto, vamos restringir as emissões em X%. Não é isso, a gente tem que começar coisas que a tecnologia está pronta, que não tenham nenhum tipo de resíduo, que tudo seja reciclado. Todas as formas de transporte, de habitação, tudo, existe a tecnologia, só não existe a vontade de fazer. Então quem tem a vontade de fazer, nós não tem poder. Então vamos nos conectar para a gente ter esse poder. Porque tudo que a gente decide comprar, por exemplo, aqui, todo mundo aqui escova dente, né? Vocês estão comprando pasta de dente com flúor. Flúor produz osteoporose. O cara que vende a pasta também fabrica o remédio para osteoporose. Aí ele vende a pasta por R$2, aí o osso apodrece, aí você tem que pagar R$200 pelo remédio. Então, mas a água que a gente consome a água é flúor, mas é. existe um filtro que tira o flúor, né? Então o que a gente tem que fazer? Em vez de dar poder para essas empresas, comprando deles, que quanto mais a gente compra deles, mais eles ficam ricos. E mais dinheiro eles vão ter para envenenar mais gente. Então isso, o poder de compra é uma arma extremamente revolucionária. Se a gente comprar de quem fabrica coisa que não tem flúor, já é uma revolução. Se cada um que estiver aqui passar a usar a pasta sem flúor, detalhe, eu sou vendedor da pasta sem flúor. E ensinar seus filhos a não se envenenarem, já é uma revolução, só isso. Imagina outras coisas. A gente sabe que hoje uma das indústrias mais poderosas que foi considerada a segunda indústria mais rentável do mundo, depois da do petróleo, é a indústria do câncer. Né? E essa indústria mata sistematicamente. Recentemente, um médico na Alemanha, eles já conseguiram reverter a noção de justiça de tal maneira que isso já se tornou normal. Um médico na Alemanha foi preso, está preso até hoje, porque ele descobriu a cura do câncer, e ele foi preso sob a acusação de prejudicar os interesses das indústrias de combate ao câncer. Você está vendo o que está acontecendo? Esse foi o argumento da jurisprudência. Aqui no Brasil, ó, a Anvisa chegou a proibir até a pesquisa sobre a pílula do câncer. Exato, né? a gente está naquela mesma situação do Big Brother. Do Big Brother, o livro de Orwell.
o Ministério da Verdade é encarregado de julgar mentira. O Ministério da Justiça é encarregado de prender os bons e proteger os maus. E assim por diante. Todas as nossas instituições foram invertidas. Até vou depois falar sobre dinheiro, né, que é uma dessas inversões, a inversão do conceito de economia e a reificação do conceito de dinheiro. Vou chegar nesse ponto. Depois a gente volta para isso. Aqui, né, algumas experiências de... Aqui também é firma, aqui também. É uma das economias mais bem sucedidas que tem no mundo, né? A Tamera também, que é em Portugal. Eu fui lá também, fiz uma aliança com eles, como eu estou querendo fazer com vocês. Passou para... acho que está passando para trás. Não, é essa também. Então vai mais uma. Mais uma. Pensar globalmente, agir localmente. Né? A gente tem que se conectar em termos de consciência com tudo que tem de melhor, ecologicamente, mas agir aqui e agora. Não ficar só sonhando, que a gente tem que fazer, porque não dá mais tempo de sonhar. Sonhar é maravilhoso, mas você tem que começar a fazer acontecer. Então, a ideia é começar lá em Alto Paraíso, a primeira estação, mas a gente quer fazer outra, né? Porque ali é um lugar onde ainda tem muita preservação, tem uma camada de quartzo enorme embaixo, de quase 1 quilômetro, né, que pode receber essas ondas emitidas pelas pirâmides e a consciência pode dar um salto forte e rápido lá. Alguns dos critérios, né, do que é ecológico. Ali são geradores eólicos atrás, passa aí. Esse aqui também foi uma iniciativa bem interessante que eu participei, que foi o encontro que teve em Xangai sobre cidades como tecnologias para cidades, e a maioria delas ecológicas. A China, por exemplo, deu agora recentemente um salto tecnológico muito grande na construção de painéis fotovoltaicos, que custavam caro, né, e eles conseguiram diminuir em quase 60% o custo de fabricação. Então agora não adianta você... mais de 1000 vezes eu participei de eventos que tinham pessoas da Eletrobras, do Ministério das Minas e Energia defendendo as energias renováveis. Eles sempre alegavam não é rentável, não é economicamente viável trabalhar, porque não é uma coisa que eles podem cobrar, por isso que não é economicamente viável para eles, não porque seja caro. Mas aí a gente, mais uma vez, temos que fazer isso, independente do que o governo diga. Passa mais um. Então lá, né, esse evento ele teve 80 milhões de visitantes, tem também muita coisa na internet, e o Brasil estava lá com um pavilhão, mas não falava nada de interessante. O tema era esse, melhor cidade, melhor vida. A próxima vai ser em Dubai, 2020. Já está sendo preparado também, a questão da sustentabilidade vai ser central nessa discussão. O governo de Masdar, o governo de Abu Dhabi construiu a cidade de Masdar, gastaram 2 bilhões de dólares para construir um módulo inicial, mas a empresa que foi criada, a Mubadala, ela já lucrou 10 dólares para cada dólar que investiram pela venda dos empreendimentos. Então entrou o Banco de Qatar na história e eles estão agora com 200 bilhões de dólares para fazer uma rede de cidades no mundo, 200 cidades ecológicas, não, 100 cidades ecológicas. Eu fui lá apresentar a candidatura de Alto Paraíso com uma das cidades, né, para ver se a gente consegue uma parte. Eles estão interessados, né, tive com o embaixador dos Emirados Árabes, para a gente iniciar o processo de cooperação técnica via Agência Brasileira de Cooperação para poder fazer o consórcio de empresas aqui, que vai ser o parceiro da empresa Mubadala. Esse consórcio de empresas tem que entrar com 1 bilhão de dólares, eles entram com mais um, aí a gente constrói a cidade, né? Eu propus de que fosse criado esse consórcio para a gente comprar todas as terras de Alto Paraíso do município, para salvar essas terras de potenciais poluidores, né? E começar a fazer o planejamento do município. Mas isso ainda está muito travado politicamente, porque, como vocês sabem, né, dentro dos governos, tanto brasileiro como de lá, tem interesses contrários que dificultam. Mas a gente está em negociação, né, em contato com eles, e quem mais puder entrar nisso para ajudar, tudo bom. Para ver se desenrola. Então, esse é o pavilhão do Brasil lá na Expo Xangai. Só tinha propaganda política dentro, nada de interessante.
Pode passar. Mas aqui também o pessoal lá do Brasil na apresentação. Mas a China hoje domina uma boa parte da tecnologia para coisas sustentáveis, ecotecnologias, né? Estão sendo fabricadas lá. Esse prédio aqui na China, ele ali é um matar. A arquitetura está avançando muito também. Pode passar, né? Aí tem muita coisa que a gente pode utilizar. Algumas coisas de governo, algumas iniciativas de governo, por isso que essa rede transgovernamental. Porque tem gente no governo que tem boas ideias, né? Mas a maioria não tem. Mas a gente tem que se unir com essas pessoas. Como diz o Cazuza, né? Encontrar um abrigo no peito do meu traidor. Tem gente lá dentro que faz parte da resistência. Essa é a cidade de Dongtan, na China, que vai ser também construída lá perto de Beijing. Aliás, perto de Xangai, do outro lado do rio. Então, a gente quer colocar essas tecnologias todas em uso lá em Evergrande, na primeira estação. Isso aqui é uma torre de captação de umidade, que tem lá está prevista a construção em Abu Dhabi. Tem algumas áreas assim. As mulheres da cidade têm assim, roupa toda preta. Inclusive a princesa que eu conheci. Aí os telhados verdes da cidade de Dongtan, quando, dependendo do ângulo que você olha para a cidade, você não vê nada, nenhuma construção, você só vê área verde. Porque todos os prédios são cobertos com vegetação. Isso aí é uma imagem de Mazar. Ela é totalmente refrescada de maneira natural, não tem ar-condicionado, não tem... Apesar que o clima de deserto lá 40 graus, a temperatura média, mas é muito agradável lá. Abu Dhabi é quentíssima, fica pertinho. Só todos os prédios com ar-condicionado, você consegue dormir se não tiver ar-condicionado. E lá não, é fresquinho, agradável, porque os materiais são feitos, são outros materiais que constroem os prédios. Ela já está construída, essa cidade? A área toda, 10% construída mais ou menos, que é um módulo demonstrativo, o resto ainda está sendo construído. Pode dar certo. Isso aí também é em Mazar. Instalações dotadas de facilidade lá o MIT instalou uma filial lá para pesquisar sobre sustentabilidade. E vão ter encontros anuais lá. Inclusive, uma das coisas que eu combinei com eles foi de formar também grupos para ir visitar, conhecer. E tem uma atividade da associação. Eu até estava falando para alguém aqui, achei engraçado, que a gente botou o título de Leve-me, que é uma sigla, significa Liga Extraordinária para Viagens a Lugares e Pessoas Místicas. E é para juntar grupos e vai lá, faça mais. Aí também é em Mazar. Aqui, ó, áreas perimetrais são projetadas com amplas varandas abertas ao espaço aéreo com níveis de área verde, desde o chão até os tetos, passarelas para pedestres. Lá não tem circulação de automóvel na cidade. No subsolo circula um metrô de tecnologia maglev, que é aquela que não tem roda. É como lá na China. Que flutua no colchão eletromagnético. Não tem nenhum atrito. E tem os PTR, que são os carrinhos que não tem motorista, os carros elétricos. Você entra no carro e fala, eu quero ir para tal lugar, e o computador te leva. Fácil. E aí eu tenho um vídeo de eu andando lá nesse carrinho, lá em Abu Dhabi. Já estão circulando. Na minha página do Facebook, a foto que eu estou bem na frente, eu estou dentro desse carrinho. Também é em Abu Dhabi, em Mazar também. Essas torres aqui são torres de captação de umidade. À noite tem uma brisa que vem do mar que traz umidade. Então é captado aqui e serve para... Aí passa por um processo de dessalinização e alimenta os jardins por baixo. Então aqui é Dongtan, que é uma também tecnologia. Isso tudo é gerador eólico.
As paredes são feitas com vários tipos de isolamento para dar conforto térmico, aproveitando o máximo a energia. São cidades que consomem 75% menos de energia do que as cidades convencionais, mas têm o mesmo conforto, as mesmas tecnologias, quer dizer, os mesmos resultados da tecnologia de hoje, mas sem o custo da tecnologia de hoje, o custo ambiental. Mazar são arquiteturas bastante inovadoras e esteticamente muito interessantes. Faça mais um. Está repetindo, né? Aí Dogtown de novo. Isso é inspiração para o que a gente pode fazer aqui, né? Passa de novo. Aqui também, ó. Isso aqui foi inspirado nas antigas cidades de Petra, na Jordânia, né? E no Iêmen também tem umas coisas, lugares para morar construídos nas cavernas, na montanha, aí que aproveita a temperatura da terra para produzir conforto térmico. E assim, e iluminação também toda estudada para que aproveite a iluminação natural. Então tem tudo isso que fonte de inspiração para a gente pode passar. De uma perspectiva ecológica, cada novo projeto, né, passa a ser uma recuperação do patrimônio, né? A ideia de estação ecológica regenerativa. Um projeto é uma maneira de recuperar a natureza, da gente, junto com a natureza, criar mais beleza, mais estética, mais vida, né? E não o projeto ser uma fonte de destruição. Esse aqui é um bonde lá em Portugal. Pode passar. É um projeto lá de Mazar, com a torre de captação de umidade aqui, que proporciona conforto térmico em todo o prédio. Esse aqui é um projeto da Cines, que também tem um núcleo avançado de pesquisa lá em Mazar, junto com o pessoal da MET. Essa é uma frase de Niemeyer, né, que fala que Brasília ela tinha essa escala bucólica, né, a ideia de que uma cidade deve ter isso, né, não deve ser só um aglomerado de prédios, mas um lugar onde as pessoas possam conviver com a natureza. Aí são usinas de geração de energia a partir do sol, de energia eólica, são concentradores, que é uma curvatura que joga no ponto focal da parábola aqui o calor, e com esse calor é gerado energia. Aí a cidade de Sete Pires, lá em Brasília, que eu também apresentei como uma das candidatas para se tornar a cidade de carbono zero, mas ainda está em negociação. Então a Everland vai ser também um lugar para educação, né? Um lugar onde a gente vai fazer eventos como esse aqui que vocês fazem, para trazer as pessoas, mesmo quem não for morador. Vai ter um projeto de reflorestamento lá. Por exemplo, eu tive no BNDES para ver a possibilidade de conseguir dinheiro para o projeto, e eles disseram que a partir da hora que a gente tiver 1000 pessoas associadas pagando R$50 por mês, eles já têm como emprestar dinheiro para a gente fazer reflorestamento. E eles emprestam 20 milhões para fazer reflorestamento nessa área, que eu pensei começar com mogno africano, que é uma coisa que cresce rápido. Aí a gente, explorando 10% desse mogno plantado, dá para pagar o banco e construir um resort, onde a gente pode trazer as pessoas para fazerem curso. Então a ideia é que nós sejamos sócios desse empreendimento, né, através da associação. Vai ser um reflorestamento de uma única? Não. Floresta permacultural, com diversidade biológica. Mas 10% da madeira plantada a gente pode aproveitar para fazer venda como madeira certificada, para gerar recursos para o projeto. Não é monocultura, até porque ela é muito frágil, né? Ao ataque de pragas tem que ser floresta permacultural, com cultivo em multiníveis. É um ecossistema, criar um ecossistema artificialmente, mas imitando a maneira de funcionar da natureza. Mostrar, né, a missão do governo será mostrar a viabilidade de um modo de vida sustentável nessa primeira unidade da estação construída. E já tem um pessoal também querendo construir uma lá em Santo Antônio do Descoberto, que é perto de Brasília, e também no Paraná. Aí a ideia é, quanto mais a gente vir, mais estações a gente pode construir, fazer uma rede de estações. Esses são alguns dos parceiros, né, o NPSC,
nenhum de nós é tão bom quanto todos nós juntos, que é a ideia. O grupo que faz a cidade de Dongtan, na China, Mazda, a Satoyama Iniciativa, que é a Universidade da ONU, o Instituto para o Desenvolvimento da Habitação Ecológica de São Paulo, que são pessoas que a gente vem tentando unir forças, né? Passa mais um. Tem também o Solar Living Institute da Califórnia, que é um local, né? A Fundação Zeri, da Suíça, de Gunther Pauli, as Nações Unidas em Tóquio, né? O Centro para Tecnologias Alternativas da Inglaterra, o Centro de Ecoliteracy, que é do Fritjof Capra, lá na Califórnia. E aí a gente está, né, buscando mais parceiros. Tem uma escola lá de Brasília que quer também fazer uma parceria. A ideia então é essa, né? Somos todos viajantes dessa nave espacial. Temos que ter cuidado. Esqueci de falar da Green Coin, né? Da moeda, né? Então, a ideia é essa, né? Que é aquela coisa que eu estava falando do poder de compra, né? E vários desses pessoas que estão sendo arautos da nova era têm falado, né? Como o Paul Hellyer, que vocês devem conhecer, ele é muito ligado também à ufologia, que é o ex-ministro da Defesa do Canadá, que está botando a boca no trombone aí, falando tudo. Ele tem falado muito sobre a necessidade de criar moedas locais, porque o sistema financeiro está para entrar em colapso. Então surgiu essa ideia de a gente fazer a nossa própria moeda, que vai circular só entre associados da associação. Ao se tornar associado, você passa a ter o direito. Funciona da seguinte forma: é a ideia de fazer um sistema matricial de compra. Eu vou explicar como, né? Normalmente, né, quase ninguém, todo mundo perdeu a noção do que é dinheiro. Quase ninguém sabe mais o que é dinheiro. Eu já fiz essa pergunta para mais de 1000 pessoas, ninguém respondeu, apesar de ser extremamente óbvia, né? O que é dinheiro? Alguém aqui saberia explicar? Em palavras simples assim, o que é dinheiro? Papel sem nada. Exatamente, é um papel. É a primeira vez que alguém fala isso. O dinheiro é um pedaço de papel com um número escrito. Ou um pedaço de metal com um número escrito. Não é nada mais do que isso. Não se pode comer dinheiro. Agora, exatamente, só 4% do dinheiro circulante no mundo é de papel. O resto é tudo número na memória de um computador. Em algum banco. Então, a gente reificou, que é um termo que vem da antropologia. Reificar vem do latim res, que quer dizer coisa. É transformar, é o equivalente do conceito de idolatria na religião. É transformar uma coisa, um símbolo, numa coisa. Ele é só um símbolo. E não é a coisa que ele representa. O mapa não é o território. Dinheiro não é riqueza. Dinheiro é um símbolo que representa a riqueza. A riqueza são os nossos talentos, a nossa criatividade, o nosso trabalho, os produtos e serviços que a gente é capaz de produzir. O dinheiro é só uma coisa que representa isso e que serve para medir isso. Quer dizer, na verdade, o dinheiro é uma espécie de fita métrica. Ele serve para medir comparativamente o valor de produtos e serviços. Então, o que acontece? Com a invenção dos juros, que é o aluguel do dinheiro, o dinheiro flui para onde pagam os mais altos juros. Ele fica escasso na periferia do sistema econômico. Aí acontece, né, de nós ficarmos paralisados, porque, né, vocês têm alguma coisa que eu quero comprar, eu tenho alguma coisa que vocês querem comprar, mas a gente não pode nem comprar nem vender porque não tem uma fita métrica para comparar. E essa fita métrica é assinada pelo Banco Central. Só ele que pode autorizar o uso dessa fita métrica. Então, foi criado o sistema, o conceito de moeda local, dentro do projeto de economia solidária do governo brasileiro, através da PT, e permite o uso de moedas locais, dentro de instituições, organizações, associações. Aí a gente criou a moeda Green Coin, que um Green Coin equivale a R$1.000, R$1 equivale a 1.000 avos de Green Coin, R$10 a 1 centavo de Green Coin. E a ideia é assim, funciona da seguinte forma, é uma maneira matricial de vender, porque na verdade é uma troca, só que não é uma troca ponto a ponto. Por exemplo, eu sou fabricante de pianos, ela é dona de uma padaria, aí eu quero comprar pão, aí eu chego lá com um piano, me dá aí um piano de pão, fica difícil de fazer, né?
Então, é mais fácil, o dinheiro funciona bem porque eu posso pegar, ela pode não estar interessada nos meus pianos, mas eu levo o dinheiro, compro pão, ela com o dinheiro vai comprar outra coisa, que ela está interessada. Então a gente faz assim, o dinheiro é puramente contábil. Vamos dizer, ela produz pão, eu produzo piano e ela produz roupa de ginástica, né? Aí eu estou interessado em pão, eu vou lá, ela é associada, ela também, e daí 10 reais de pão, ou sei lá, 50 reais de pão. Aí me deu, entrou 50 reais de débito na minha conta. Informei o sistema, ela também. Aí ela ficou com 50 reais de crédito. Aí ela precisou de uma roupa de ginástica. Ela vai lá, ela está com 50 reais de crédito, compra dela 50 reais de roupa. E encomenda mais, sei lá, 5 mil de roupa. Aí ela vem e compra um piano meu. Aí eu zerei meu débito, a mercadoria circulou 3 vezes, e a moeda também circulou 3 vezes. Então, o que aconteceu? No sistema de juros, que gera avareza nas pessoas e gera o sentimento de impotência, de que a gente é fraco, que só quem tem muito dinheiro é que pode alguma coisa, ele faz com que a gente entenda a economia no sentido inverso. Para a gente, economizar é não gastar dinheiro. Eu estou economizando quando eu não gasto, eu estou economizando quando eu estou sendo avarento. E no sentido real da palavra economia, a economia é você estimular a produção de bens e serviços pela circulação da moeda. Se R$1 circular 1000 vezes, ele gera R$1000 de economia. Então, na verdade, a moeda é só um pretexto para a gente ser solidário. Né? Para a gente perder o medo, porque a gente é avarento, porque a gente pensa, eu vou dar, não vou receber nada em troca. Eu vou ficar mais pobre quando eu der. E nesse conceito de economia, é o contrário. Quanto mais eu der, mais rico eu fico. Porque se eu der para ela um produto ou um serviço, isso vai dar um poder para ela adquirir um produto ou serviço de uma outra pessoa, que por sua vez vai de outra. Então, inicia uma reação em cadeia que produz riqueza. Aí a gente pode chegar num ponto que não precisa mais do dinheiro. Quando todo mundo tiver uns pelos outros o sentimento que a gente tem aqui dentro. Que é, assim, naturalmente o ser humano é solidário e generoso e criativo. A vontade que todo mundo tem é de poder dar alguma coisa para a comunidade crescer. Mas aí, por causa do sistema econômico, a gente é transformado em um monte de pessoas mesquinhas e avarentas. E a gente fica com medo. Entra na sintonia do medo, aí não, eu não vou dar, eu seguro o meu. Aí o outro também segura. Aí não acontece nada. Porque todo mundo vê aquele papelzinho lá na poupança. E todo mundo precisando de tudo. E todo mundo tendo talento e criatividade para fornecer todos os produtos. O que disso tudo já tem formalizado? Já temos... Como que vocês pensam em administrar? Como que vai ser isso? De maneira consensual, né? O consenso é a chave do processo, né? Os núcleos de planejamento são espaços onde a primeira coisa que a gente aprende é tomar decisão por conselho. Enquanto uma pessoa estiver contra alguma coisa, a gente fica ouvindo a pessoa, saber por que ela é contra, até chegar no acordo. Então a ideia é ir formando novos núcleos em vários locais, onde a gente possa ir tomando as decisões que vão precisar. E angariando pessoas para trabalhar no projeto, fazer as coisas acontecerem. Né? Como eu falei no começo, por enquanto, Everland ainda é um sonho em busca de sonhadores. Ainda estão só na fase do convite. Né? Tem pouca coisa concreta. Deixa eu mostrar, falando nisso, um vídeo da área que a gente está pensando. Eu vou passar na sequência aqui alguns vídeos do local, onde a gente já tá negociado com o proprietário dessa área. A gente pode fazer visitas lá e organizar. Tem som, mas não está conseguindo focar, né? Ah, que bom, que bom, que bom. Vanessa. É uma fazenda lá que o cara teve a sensatez de não plantar nada com agrotóxico. Então a terra está preservada.
1.600 hectares que está disponível para venda e eu falei para ele que a gente tem essa associação e ele falou, ó, se vocês quiserem vir aqui conhecer, visitar, acampar, está aberta a visitação. E eu negociei já com ele, através da ajuda de uma das pessoas do grupo, que é também corretora de imóveis. Ele queria 16 milhões, a gente conseguiu baixar para 13. O preço de mercado lá é R$10 por metro quadrado, coisa parecida, mais ou menos. Multiplicando daria 16 milhões. Isso aí foi filmado por um drone. Mas isso é desmatado ou é assim mesmo? Essa é a árvore. É assim mesmo, a vegetação natural. Mas como a gente vai fazer o reflorestamento, né, vamos transformar isso em uma floresta. Em pouco tempo. Em 4 anos já pode ser uma floresta. Nós temos os rios, tá do lado do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros e do lado da terra do Trembala, onde vai ter a comunidade. E tem nascente no terreno? Tem várias nascentes e vários rios. O rio, inclusive, o córrego Almécigas, que é tem muita cachoeira dentro dele, várias cachoeiras. Uma das cachoeiras dá para ver daí de cima. Essa área ali na região do Paraíso é próximo do aeroporto? Próximo. Poucos quilômetros. 6 quilômetros da cidade. Tinha uma fazenda ali perto do aeroporto. Não sei se ainda tem lá. Tem várias fazendas à venda lá. A ideia é a gente, se entrar o dinheiro dos Emirados, a gente quer comprar todas as áreas lá. Tudo que tiver à venda. Esses são os cachorrinhos. Engraçado que quando o drone se aproxima, um dos cachorros fica tentando atacar o drone e o outro começa a fugir dele. Esse aí fica valente lá, corre lá na casa. É uma ilustração de como é que a gente quais são as atitudes mais comuns do ser humano. Parte pra cima ou corre no mundo. Ele planta alguma coisa lá? Tem uma plantação? Em volta tem umas árvores tipo Mas eu digo assim, não, de alimento. Não, ainda não tem nada plantado lá. Aí tem umas árvores frutíferas em volta da casa sempre. Ele usou só como pasto para algumas poucas vacas e cavalos. Não plantou nada. A gente tem observado nesses grandes projetos de amigos que já peitaram, né, processos não tão grandes, né, mas começar alguma coisa. Eu vi que você também já deve ter experiência com isso, que eles fracassam por um único problema, o elemento humano. Né? E é onde a missão Rama ela busca, né, alcançar, e é onde eu penso na nossa contribuição. Né? E aí é conversar com todo mundo, com a nossa comunidade, que seria estar oferecendo essa metodologia educativa. Não adianta a gente ter um espaço maravilhoso, toda a proposta no papel, né? Se o indivíduo ainda é indivíduo, ele não é grupo, não internalizou. Né? Então, assim, a gente tem o Emmanuel Sanches, que já desenvolveu projetos, ele já veio da palestra, eu quero te apresentar para ele também. Ele tem comunidades, algumas já fracassaram, ele está recomeçando, e sempre é o elemento humano: ego, poder, vaidade. Então, assim, a gente tem já estruturado um modelo, né, para a gente poder ir fazendo contato aos poucos até poder ter um grupo. Perfeito, é extremamente necessário. Eu concordo com a Cris, inclusive essa cidade de Masdar, ela é muito criticada lá no curso eu estudo arquitetura, e é muito criticada porque ela é uma cidade que ela foi criada pronta, assim, ela ainda está em etapa de implementação. Mas é assim, é um design, e eu entendo que essa parte da sustentabilidade ambiental é muito importante, mas ela tem um descolamento do caráter social que é muito preocupante, porque não adianta você criar uma cidade linda e maravilhosa
porque isso desconsidera o comportamento humano. As pessoas não sabem usar esse lugar, então não vai dar certo. Se você for olhar a maioria das cidades que foram criadas, não funcionaram. Ou, por exemplo, Brasília e Belo Horizonte foram criadas. O que fez Belo Horizonte e Brasília ir para frente? O fato de que lá teve um impulso econômico a partir da intenção administrativa. As duas foram criadas para ser sede de poder. Então, a partir disso, foi estabelecendo uma comunidade em volta. Mas você só criar uma cidade e não ter uma intenção econômica não dá certo. Eu achei muito interessante você falar dessa coisa da moeda local, mas tem que pensar qual vai ser a atividade produtiva daquele local. O que vai atrair as pessoas? Porque a cidade existe por isso. As pessoas vão para cidades e a gente está criando cidades monstros porque elas não são só o espaço físico, elas são oportunidade de intercâmbio cultural, de empregos melhores, de uma qualidade de vida melhor. E está acontecendo o inverso, né? Porque está juntando tanta gente que está piorando a qualidade de vida lá. É muito importante. Lá em Belém, a gente está pensando em ter a atividade de agrofloresta, que vai ser uma atividade econômica importante, a atividade educativa, como ela falou, tanto para os que vão formar a comunidade como para os visitantes que vão vir conhecer, né, que esses locais começam a atrair muito visitantes. Por exemplo, esse que é um dos parceiros nossos, que é o Centro para a Vida Solar da Califórnia, é uma área pequena, onde só tem tecnologia de energia solar já instalada, mas a procura lá, apesar que não sai na mídia, porque não é uma coisa que a mídia queira que as pessoas saibam, para você conseguir passar um dia lá, tem que reservar com 6 meses de antecedência. Tem muita gente querendo. O Centro de Tecnologia Alternativa da Inglaterra é a mesma coisa. São locais pequenos, o nosso vai ser maior. E realmente lá em Abu Dhabi o pessoal critica muito. Por exemplo, o Sheikh Khalifa bin Zayed construiu, o Sheikh Al Nahyan, que é o pai desse atual, construiu a maior mesquita, a mais bonita mesquita do mundo lá, mas os outros muçulmanos criticam ele porque eles falam que uma mesquita, antes de tudo, é uma comunidade. Não adianta você construir um prédio suntuoso e não ter a comunidade para frequentar. E existem mesquitas nos outros países pobres, muçulmanos, que não tem o prédio, mas como por exemplo, eu tenho até vídeos aí que posso tentar mostrar para vocês, a comunidade muçulmana de Taguatinga, que eu sou amigo de alguns das pessoas. Aí eu tenho um vídeo que eu fiz da gente fazendo a oração lá, debaixo do sol, numa praça. Mais de 40, 50 pessoas, quase todo mundo negro e africano, mas todo mundo vestindo as roupas tradicionais, é bem bonito lá, depois eu mostro para vocês. Mas eles criticam isso, porque eles têm muito dinheiro. A mesquita do Sheikh Zayed é a coisa mais, parece um sonho das 1001 noites, é a coisa mais linda que eu já vi na minha vida. Eu nunca vi. É mais bonita do que o Taj Mahal. Nossa, deve ser Tem também a foto lá no meu Facebook. Mas essas coisas são feitas mais para as pessoas de fora, né? Masdar mesmo. É uma intenção mais de turismo. Essa mesquita provavelmente também, mas acaba acontecendo o processo social, né? Hoje em dia você tem muito mais visitantes lá, mas no dia de Ramadã tem 50 mil pessoas fazendo orações lá. Assim, e cabe todo mundo, né? Porque ela é muito grande. E o processo social, eles têm essa preocupação. Inclusive, eu tenho uma palestra que eu gravei lá em Masdar, de um dos diretores explicando essa parte social da cidade. Eles têm essa preocupação. Pode ser que o pessoal lá da universidade não conheça, é até bom. Eu já aproveito para convidar vocês para conhecerem. A gente pode formar um grupo e ir lá participar da... É lógico que tem coisas que estão erradas, né? Porque o pessoal lá ainda tem aquela cabeça... Eles estão muito ligados ainda a Buckingham, à maneira britânica de ver a economia, de ver o petróleo, de ver o poder, que é muito ligado a esse grupo de Bilderberg, né? Ou seja, que é algo terrível. Mas, como eu estava dizendo, aquela estratégia de encontrar abrigo no peito de traidor, tem gente lá que tem uma cabeça boa. É uma questão da gente fazer as alianças certas e desviar dos ameaças. Mas eu acho que mais o ponto crítico assim, que pegam em Masdar é o fato de ser uma cidade que ela exige um padrão de consumo, não sei. Tipo assim, para habitar Masdar você tem que ter um certo nível de social, né, econômico.
E a maior crítica que a gente tem no nosso planejamento atual é não incluir os pobres, porque a gente diz que eles não existem. E aí eles resolvem os problemas deles por conta própria, e eles causam um mega impacto ambiental, um mega impacto social, porque aí começa a dominar a criminalidade e tal, esse tipo de coisa. Então, o Masdar não inclui. Esse problema existe lá. Por isso que a gente criou a moeda Green Coin, porque do ponto de vista da moeda Green Coin não existem pobres. Sim, isso Porque é não tem legal. ninguém que não tenha nenhum tipo de talento. Riqueza está ligada ao talento, e não a quantidade de papelzinho com números escritos que você tem. Isso é bem legal, achei muito interessante. Eu acho que o princípio está por aí mesmo, de aproveitar o potencial das pessoas, valorizá-las. Qualquer pessoa, é o projeto mais inclusivo que eu já vi até hoje. Qualquer pessoa pode participar. Só basta querer. Quando a gente teve a videoconferência com ele, quer dizer, a gente está se conhecendo Achei que agora. você ia Nós tivemos um contato com a videoconferência, mas na hora que a gente estava conversando, tinha uma linguagem em comum, né? Era uma linguagem, a gente se entendia, a questão do consenso, a metodologia que a gente aplica era totalmente conhecida para ele, né? Familiar. Sim. E foi aí que eu falei assim, bom, então vamos conversar mais, vamos trocar. E aí eu falei assim, puxa, mas esse lugar é muito longe, é irreal pra gente largar a vida, né? E ir pra lá, por enquanto, não é esse o objetivo. Então, assim, um lugar mais próximo pra gente cuidar, pra gente poder estar se vinculando a essa proposta, mas num lugar mais próximo. Aí ele até falou assim, ó, vamos colocar a Everland em vários lugares, né? Com vários núcleos. Isso aqui é uma palestra que eu gravei lá em Masdar, onde um dos diretores de Masdar explica justamente essa questão, entre outras coisas. Não está tendo som, né? Tá. A música ia falar isso. Dá uma pausinha na música. É aqui mesmo. Eu acho que não vai dar para ouvir porque está muito baixo. Mas em outro momento em outro momento a gente pode ver isso. Eu posso mandar para vocês. Eu fiz uma palestra lá também que eu gravei, eu levantei essa questão. Inclusive estava na minha frente um cara da Lockheed, que é um dos financiadores de Masdar, que é o fabricante de armas. E ele só faltou me fuzilar com o banco. Se você sair esse raio dele depois desse cara, ele ia dizer um monte de cima aqui na frente. Não tem as diversas. Essa proposta aí que você falou da cidade. Onde vai ser mesmo? Downtown? Não, Alparaíso? Alparaíso. Parece que assim, contradiz várias coisas de Masdar, né? Tipo, Masdar tá ali, tem essa pegada da sustentabilidade, mas não sei se é uma coisa que chega a ser revolucionária. Isso que você falou de Alparaíso é muito revolucionário, né? Então incomoda um pouco essas pessoas também. Exatamente. Tem que saber. Porque é uma mudança social mesmo. Completamente. Uma revolução. Você falou que já tem 1000 adeptos, mais ou menos. 1.400 pessoas inscritas na página do Facebook do projeto, mas assim, a gente não sabe realmente quantos desses aí vão aderir ou só estão ali por curiosidade. Ainda está na fase, como eu falei, ainda estamos na fase de sermos um sonho, procura de sonhadores. E o que você acha de apresentar a missão Ramo para essas 1000 pessoas? Eu já coloquei alguma coisa lá, mas eu não sei uma maneira de unir essas Eu estou perguntando para ele ótimo, quantos adeptos. E ele falou 1.400 adeptos. potenciais adeptos. Ele virar pra cá. Ah, você vira pra lá. E aí, eu tô falando assim, e como que a gente faria, se ele acha que estaria adequado e interesse, a gente apresentar a missão Rama para essas 1.400 pessoas? Né? Todo mundo já está quase facilitador Talvez aqui, né? até Acho que dá pra gente eu acho que essa apresentação pode já ser dentro da metodologia que vocês trabalham, né? De pessoa em pessoa, crescendo organicamente, devagarzinho, né? Não uma coisa de massa, assim, vamos juntar Não. Isso aí a gente perde a qualidade, perde a essência, né? Seria pequenos núcleos, né? E aí você vê uma forma da gente começar isso. Aí, pegando essas sementes e plantando uma nova forma de estar.
Acho fantástico, né? Como diz o ditado indiano, a primeira pessoa que vem é a pessoa certa. Vocês são as pessoas certas. Então, acho que é uma honra e uma responsabilidade a gente estar conversando sobre tudo isso no momento. Vanessa, você falou aí, a comunidade é 16 mil pessoas, né? Sim. Agora veja, há uma preocupação. Você pegar alguns exemplos, e aquilo que a Cris falou, que eu acho que é a coisa mais importante, a coisa mais difícil para se constituir uma comunidade são as pessoas, né? É aquele espírito de harmonia, cooperação, solidariedade, etc., que falta, e as pessoas caminham muito para o individualismo. Exemplo, no Brasil, Arambê, uma excelente comunidade planejada pelo Liceu Borges, né, lá em Piriápolis, perto de ali, como uma comunidade para gente que queria, de terceira idade, queria viver comunitariamente. O que aconteceu com Arambê? Quer dizer, foram dividindo os lotes ali, as pessoas começaram a construir as suas casas e cada um resolveu, isso aqui é meu, não quero mais saber de mudar. A comunidade acabou. Outro exemplo, o Instituto Renascer, sério, do Belo Horizonte, do Belém, que era do Evaldo Assunção, resolve também fazer um tipo de trabalho comunitário. Pegaram áreas ali, onde elas estão perto de Sabará, pegaram 2 áreas para fazer em 2 comunidades. As pessoas que precisaram de recursos para isso. Então eles venderam terrenos, né? As pessoas entraram no dinheiro. O resultado que aconteceu, as pessoas fecharam as suas áreas para fazer condomínio, né? Viraram 2 condomínios. Tá? A minha primeira experiência, primeiro emprego que eu tive depois de formado em psicologia, foi, não sei se você falar nela, foi nas comunidades criadas pelo governo Mauro Borges, em Goiás, né? Comunidades rurais, foi um projeto excelente, foi o melhor projeto que eu já vi de reforma agrária, baseado nos kibbutz e nos kolkhozes, cursos de funcionando com uma beleza. Que realmente a coisa estava criando. Aí veio o que? Veio a ditadura, a primeira coisa que fizeram foi fechar aquilo como se fosse uma experiência comunista. Tá? Então a gente tem alguns modelos de comunidades no mundo que deram certo. Primeiro foi a Firethorn, na Escócia, que é hoje modelo para o mundo inteiro disso. Né? Tem alguns exemplos, o Trulli Park, né? Um produto excelente, a Tamera, a finca em Costa Rica, que é uma coisa fantástica, espetacular, as casas são construídas em cima de árvores, né, e por aí afora. Então, eu acho que tem 2 coisas. O que faz, de um lado, a comunidade poder dar certo realmente, e o outro, o que faz ela dar em nada e acabar desaparecendo. Né? A coisa se perde. Realmente essa questão da mentalidade, do ser humano. Eu acho que posso? O que a gente observa é que, vamos pegar um grupo aqui, tem um grupo que tem 4 pessoas. Em 4 pessoas, as pessoas não conseguem estabelecer uma linguagem, uma comunicação, não conseguem contactar o coração. Então, assim, esse desafio de dar certo em pequenos núcleos, a gente precisa pegar isso firme. Entendeu? É tipo assim, tem um conflito, o conflito está estabelecendo uma oportunidade de crescimento. Isso tem que estar decorado e sentido. Não é fazer beicinho e virar e sair. Fecha as portas e nós vamos nos entender. Vamos nos entender, vamos ver o que é que nós estamos sentindo. Tá? Cada um que está ali naquele conflito está tendo uma oportunidade. Né? E não é isso que as pessoas são covardes. Nós somos muito covardes. Né? A gente tem uma zona de conforto e fala assim, não, deixa pra lá esse negócio, vambora. Então, assim, é isso que a gente batalha dentro dos grupos da Missão Rama. Vamos dar certo. A responsabilidade é da gente. E os 2 primeiros conceitos que a gente trabalha, se a gente pega, entende e pratica, isso a gente elimina o problema. Verdade e realidade. Tem uma diversidade acontecendo. Toda leitura que eu faço está passando pelo meu filtro, pela minha verdade que foi estabelecida pela realidade que eu vivi. Onde eu fui criado, o que eu aprendi. Né? Então, assim, cada um fica ali querendo se impor, querendo fazer a sua leitura do processo, sendo que todas as leituras são corretas para quem está fazendo a leitura. Né? Daí vem o consenso, todo mundo coloca, né? E vamos aprender mais um com o outro.
Então, assim, a hora que todo mundo sacar isso, né, e se colocar disponível para essa transformação, essa comunidade já vai começar a acontecer. Pequenininho, exatamente, assim, com Vai mais ampliando. íntimas, Essas mais células, elas vão pessoais. sendo colocadas e vai ensinando também, e as pessoas vão compreendendo. Por isso que eu estou colocando aí, a meu ver, uma comunidade de 1.400, 16 mil pessoas, muito difícil você realmente conseguir essa mente harmônica e comunitária. É difícil, mas não é impossível. E a gente começa com 1, com Daí 2, sabe com que 3, com 100. Começar pequeno. A gente tem, eu acho assim, é importante ter uma meta clara, ter as armadilhas todas expostas e responsabilidade. Tá vendo a armadilha? O processo ele é terapêutico, é o conhecimento. Terapia e educação, né? Porque essa é a missão de vocês e é a nossa também. Porque as pessoas não sabem, as pessoas de hoje em dia não sabem como viver em comunidade. Esse foi um conhecimento perdido com a modernidade. Porque as comunidades pré-modernas, elas adoeceram de várias formas. Aí foi preciso inventar o individualismo para se curar daquela doença, né? Que era a fofoca, né? O controle social muito rígido. Né? A vida em comunidade se tornou uma coisa impossível por vários problemas. Aí surgiu o individualismo como uma reação a isso. Agora, na pós-modernidade, tem que ser reinventada a comunidade pós-moderna. E as pessoas têm que ser treinadas para isso. E é isso, quer dizer, a gente vê aquela história do vendedor de sapato na Índia, né? Dois vendedores de sapato foram para a Índia, um mandou um telegrama para a fábrica dizendo: aqui não vai ter como a gente trabalhar porque todo mundo anda descalço. E o outro falou: aqui vai ser o maior mercado que a gente vai ter. Então as pessoas não sabem como viver. Então a gente pode pensar, então não adianta a gente fazer esse processo porque não vai dar certo. Ou então a gente pode pensar, vamos ensinar as pessoas, aí a gente tem um excelente mercado de trabalho, né? Muita gente para aprender. Isso, uma única vela pode acender milhares e milhares de velas. Né? Esse começa por aí. Vamos juntar o povo e fazer terapia. Para aprender, né? Aprender emocionalmente, visceralmente, aprender com as tripas. Né? Não adianta aprender só com o intelecto. Né? É um processo de transformação. Por isso que no cartãozinho tem conectar, transformar, empoderar e transformar. Tá comigo. A gente sabe, hoje existem mais de 5 mil ecovilas no mundo, né? Então aí... Que fazem parte dessa rede global de ecovilas. Infelizmente no Brasil, não sei porquê, as coisas aqui são mais difíceis. E a atividade principal de Fieldwork é terapia. Como ela falou, tem que ter uma fonte de renda para a comunidade, né? Ela tem que viver de alguma coisa. Fieldwork vive de vender terapia. É a maior fonte de renda. E começou com 3 pessoas. 3 pessoas que tinham sido mandadas embora dos empregos e que faziam parte de um pequeno grupinho de meditação. Aí chegaram lá, levaram 3 trailers para lá, 3 famílias, começaram a enxergar os devas, os anjos da floresta que faziam as plantas crescerem, e começaram a plantar, produziram num lugar super inóspito, né, que é lá na costa extrema norte da Escócia, as maiores hortaliças que as pessoas já viram. Aí criou uma mística, poxa, por que essas hortaliças nascem lá? Aí começou a vir gente, hoje é uma comunidade com milhares de pessoas, e a atividade principal é terapia. Como ensinar as pessoas a viver de uma nova maneira, que ainda não é conhecida do planeta. Até hoje a humanidade só conheceu guerra, ainda não se sabe o que é paz. Todo mundo vive, né, que nem eu vi na camisa de alguém que estava aqui, nós somos loucos porque numa sociedade onde todo mundo vive para fabricar bomba e jogar bomba na cabeça das pessoas, a gente só pode ser louco. Não está pensando em bomba. Nós vivemos no mundo, somos chamados de loucos, mas os normais é que constroem bomba. Exatamente. Então os normais não sabem viver comunitariamente, né? E aí tem quem vai ensinar? Os loucos. Nós. Os loucos abrem caminhos que os sábios seguirão depois. Exato. O último livro que Gregory Bateson escreveu, ele chamou O Medo dos Anjos. Não foi nem traduzido ainda para português. Que é um trechinho numa letra de Bob Dylan. Fala: só os loucos e os tolos têm coragem de ir a lugares onde até os anjos têm medo de ir.
O medo dos anjos? Então é isso. Nossa, Mais isso. alguma pergunta? Vamos digerindo. Essas 16 mil pessoas, elas são necessariamente 16 mil pessoas, ou, por exemplo, uma pode representar 3, 4, Pode. eu chamaria de cota, por exemplo. É o sistema de cotas. Cada cota custa 1 green coin. E cada cota dá direito a participar nessa densidade de ocupação. Porque como a área tem 1.600 hectares, uma pessoa potencialmente está utilizando uma área de 1.000 metros quadrados. A gente não vai... a ideia é essa, assim, não é que a gente tem que ter 16 mil e não vai ser nem mais nem menos. A ideia é que com a densidade de uma pessoa por 1.000 metros quadrados, a gente tem uma densidade ideal, do ponto de vista ecológico. Como é isso na Para ter prática? a capacidade de suporte. Tipo assim, eu tenho um consultório, aí eu viro e falo assim, eu estou doando 100 consultas, coloco no banco lá. É isso? Cada consulta vale quanto? Não, estou fazendo, vamos supor que custa 100 reais, vamos supor. Então, Eu estou cada querendo saber 10 assim, como que consultas circula isso? Vale um green coin. Então, por exemplo, 100 consultas... Não, tipo assim, a pessoa dá quer direito a 10 adquirir cotas. Então, essa cota, exato. Esse que eu queria saber, chegou lá. Não quer dizer que você vai ficar aqui parado e só daqui a 1.000 metros quadrados que vai ter outra pessoa. Não, essa é só uma taxa de densidade, é um parâmetro. E se não existe uma demanda de pessoas me procurarem no meu consultório e esse meu dinheiro está parado lá? Como que fica? Não, a princípio, que a gente está montando um sistema econômico, né? Sim. E a gente vai montar ele em forma de rede, exatamente como funciona o trabalho de vocês. Então, a princípio, vai ser uma coisa meio travada, meio lenta, né? Porque vai ter pouca oferta de produtos e serviços. Mas já tem vários produtos. Uma das atividades da associação É isso que eu estou falando. é o CTPS, que é o Clube de Troca de Produtos e Serviços, que é uma atividade ligada ao MTC. E tem uma página no Facebook. Então, ali você pode anunciar, a gente anuncia os serviços disponíveis para que os associados fiquem sabendo e comecem a interagir. Porque assim, os extraterrestres, o que eles pediram pra gente foi a primeira fase, que foi a comunidade mental, que é isso que a gente está produzindo. Assim que tivesse a comunidade mental, partir para a comunidade urbana. É exatamente isso. Não, urbana. É exatamente isso. Ela costura muito bem, eu preciso que ela costure para mim, eu faço terapia e ela precisa de terapia. É escândalo. Né? Na verdade, Só que é matricial, né? Isso. Não é de ponta a ponta. Porque é mais difícil eu querer o que você tem e você simultaneamente querer o que eu tenho. Mas se eu quero o que você tem e você Aí tá acha bom. que ele quer, você já passa para outro. Aí o outro aí acaba chegando em mim. A gente até começou com essa ideia, mas só começamos. Lá no site tem lá o que cada um, a mais-valia de cada um, né? Ele é engenheiro, ele faz isso, ele faz aquilo, para a gente começar a fazer um levantamento de tudo isso. Diversidade de núcleos de possibilidades, né, para ver da troca. E pode haver entre cidades, Porque fica pessoas da complicado. mesma cidade. Eu já pergunta. Eu já tenho a estratégia para solucionar isso. É um pouco difícil explicar, mas pouco a pouco a gente vai. Eu tenho um comentário sobre isso. Eu acho que, na verdade, para começar esse sistema econômico tem que ser com atividades mais elementares, né? Exato. Terapia, As coisas mais necessárias. Ser, tipo, agricultura, roupa, esse tipo de coisa. Sim, sim, não. E a Eu dei gente um já exemplo tem, para nós poder já temos. entender a mecânica. É porque, por exemplo, Já terapia é temos um produto de uma associados. economia complexa, né? É. Então, A gente já tem associado oferecendo só uma arroz mais integral, feijão orgânico. Por exemplo, Mas eu comprei Restaurante. comprei umas cotas, é complicado. tá? Mas a coisa não está andando, ou mesmo andando, morria. Você recebe um título quando você compra uma cota. Esse título é hereditário. Ou você pode vender ele antes para outra pessoa interessada, se você decidir sair. Entendeu? Que foi um dos problemas, como ela falou, né, que acontece com muitas comunidades. É. Eu mesmo participei de Por uma... isso que eu acho que essas ecovírus, às vezes, ela não vai também, porque a gente começa aqui nós, mas eu não tenho os descendentes. E às vezes a distração é mais importante para eles do que o caminho.
E aí começam os conflitos, aí abandona-se, né, aquilo e não sabe por quê. Acontece um problema de vários tipos, que a gente... Ou também como isso, já eu tive vendo experiências. também a minha cota para alguém que não está muito Aí afinado com cidade coisa. mas aí não pode. Aí eu acho que não pode, né? Depender de uma pessoa qualquer, isso tem problema. Não, eu acho que precisa ter um crivo, sabe? Um crivo de um espinho comum aí, né? Das pessoas que participam. No contrato de assinatura de compra do título, estabelece que o direito de preferência para comprar o título é da comunidade. E se você quiser vender, em primeiro lugar você vai vender para a pessoa jurídica da comunidade. E o herdeiro Aí- também, às vezes, pode ser uma pessoa completamente Desinteressado. Aí se a comunidade, se você tiver alguém que queira, e aí também E também é... assim, não sei se talvez pudesse, igual eu esperei aqui, a comunidade mesmo também perceber e talvez dizer, não, eu prefiro Tem um comprar de sistema. você do que você vir pra cá e criar um... Ou então ter núcleos terapêuticos de recuperação para essa pessoa. Você pode ficar aqui, mas você vai jogar. Você tem que passar por um Autocadores, de educação e treinamento. Porque o que acontece, enfim, para você fazer parte da comunidade, você tem que primeiro fazer uma experiência de 2 semanas, que é uma experiência completamente terapêutica. É uma terapia de grupo. mesmo para herança, talvez, né? Também. Eu participei de uma comunidade chamada Associação Ecológica Alto Paraíba, que tinha um problema que aqui a gente resolveu nessa proposta, que também, esse mesmo problema ainda existe em várias das comunidades da Abrasca, que é a Associação Brasileira de Comunidades Alternativas. Na maior parte dessas comunidades, o título da terra fica em nome de uma pessoa ou uma família que comprou aquela terra. Então começa a vir, aí eles vão para os encontros do INCA e convidam pessoas para vir para a comunidade. Aí a pessoa vai para a comunidade e começa a doar trabalho, às vezes doa dinheiro também. Aí lá para as tantas, os donos da terra, alguém implica com a pessoa e começa a tratar mal. Para ele é muito conveniente isso, porque a pessoa se ofende, vai embora e deixa para trás o investimento que ela fez. E ele fica mais rico e a pessoa fica mais pobre. Então, Mas o mecanismo para isso, eu não sei se é possível na legislação brasileira, mas no Chile, no Uruguai, não sei, existem cooperativas de habitação. Então as pessoas formam uma cooperativa e aí a cooperativa tem a posse da terra, é uma posse coletiva. E as pessoas, membros da cooperativa, usufruem disso. Mas não tem propriedade, na verdade. Posse é você ter o direito de estar ali e ocupar. Não tem título. Então o título não é delas. Tipo, ela participa da cooperativa que tem o título, mas não é dela. exatamente, a mesma solução. E aí eu não sei se isso é possível no ordenamento É possível. brasileiro. Mas... É possível. Porque a pessoa jurídica que é a proprietária da terra e a pessoa que compra a cota é um cotista. E aí se ela resolver sair, ou se houver um desentendimento entre ela e algumas pessoas ali, ela não vai perder o que ela investiu. Porque a cota vai incorporar, a cada final de exercício de contabilidade, ela vai incorporar todos os investimentos que forem feitos na terra. Ela vai valorizar junto com isso. Então, se você comprou o título hoje por 1 greencoin, amanhã vai estar valendo 5 greencoins. Então, se você quiser sair, você vai receber, você tem o direito de receber seus 5 greencoins. Tudo que você investiu e o que foi investido coletivamente é partilhado. Então, não vai haver interesse de ninguém de querer botar ninguém para fora para ficar com o que é dela. Então, é uma fonte de conflito a menos. Essa comunidade que eu participei, por exemplo, a gente comprou 10 mil hectares lá em Alto Paraíso, que custou $1 milhão. Foi dividido entre 60 pessoas. Aí botamos todos os poderes e todas as decisões na mão de uma pessoa que a gente confiava em extremo, que era o Nivedano. Aí acho que o diabo entrou na cabeça dele e ficou louco. Ele enlouqueceu completamente, resolveu virar um coronel baiano da noite pro dia, botou todo mundo para correr na ponta do revólver. O que aconteceu, né? Ficou sozinho lá. O que aconteceu Uma na parte comunidade conseguiu recuperar uma área, que é hoje a Fazenda Começou, Poço Lula. acabou. E outra parte está lá o coronel, envedando com o revólver, andando para lá e para cá, no cavalo brincando de bang-bang, botando os índios para correr. Né? Enlouqueceu. Então, para evitar isso, é sistema de consenso. Nenhuma decisão é tomada e que todo mundo esteja de acordo. É isso aí. Comentário? Eu acho que... Será que o pessoal não sei, mas tá gravando. Não, não, continua. Tá, é porque, por exemplo, você falou que tem essas 3 etapas de comunidade mental, urbana e rural, eu acho que mesmo quando a gente Escuta, tá todo mundo conversando aqui. mesmo quando a gente
conseguir alcançar uma comunidade rural, a gente vai ter que continuar com o trabalho das anteriores, também núcleos internos, né? Porque a Vera estava falando... Uma não elimina a outra. É que a Vera estava falando E uma disso, até tipo, depende, da né? importância de ampliar a comunidade sempre, porque tem essa coisa de perder gente, tipo, de gente que vai querer sair e tal, então... Nem todo mundo vai poder morar nessa comunidade rural, né? Vera? E também a gente pode ir comprando mais terras. Né? Pode ser um espaço de Quando chegar a 16 mil, a gente compra mais terra. E quando ocupar o planeta todo, é o tempo que a gente já vai ter construído nossas naves de plasma. A gente pode Isso é um visionário. Eu fico pensando assim, o que eu vendo também é uma coisa de muito pouco interesse. Eu vendo arte, né? Principalmente dança. Que não tem uma utilidade prática. Tem utilidade, Não prática. É uma verdade. Eu vivo disso. Aliás, eu sobrevivo disso. É um Eu produto sei de muito uma bem como é que economia é. complexa, não é que não é... Sim, mas assim, não é uma coisa de... Quem é que quer fazer aula de balé clássico? Claro! Não. Letícia, primeiro... Dança é primeiro corte da família. Dança, primeiro lugar. É a coisa que Vai sempre ter um evento do tipo celebrativo acontecer. Sempre uma atividade desse tipo. Dança, arte. Mas eu acho importante pensar que tem lazer, teatro, é possível Eu quero agradecer, veio de Brasília. Obrigada. São 10 para meio-dia, a proposta agora, a Bebê está pedindo para dar um recado, e a proposta é meio-dia, vai servir o almoço, porque os molhos já estão borbulhando, precisa servir, e 2 horas a gente volta. Aí a gente vai fazer a foto de todo mundo, às 2 horas, e começar com a atividade. Já que não vai falar? Você quer falar? Então vou ter Não. Eu tenho Quem quer cartãozinho? Eu não tenho e-mail dele. Gente, eu vou tirar até aqui. Nós estamos organizando um novo grupo para fazer Ele ficou mantendo em segredo, mas eu resolvi botar a boca no trombone. Então, começa no dia, vai ser dia 29 de maio, que é uma sexta-feira, que é introdução, né? 29 de maio à noite é a introdução. E dia 30, o sábado, o dia inteiro, de 9 da manhã, normalmente, ele é muito animado, vai até 8, 9 da noite. Qual que é? Reiki 1. O domingo vai até 11, meia-noite, 1 da manhã. Aí o domingo também começa às 9 e só Deus sabe até que hora. Dormir até 1, né? Dormir lá no colchonete mesmo e tal. Então, eu queria que depois alguém interessar, quem já fez o Reiki 1 e tem interesse em fazer uma reciclagem, aí faria também nesse grupo outra vez o Reiki 1. E quem tiver interessado, falar comigo no momento assim que não for momento de trabalho, para a gente organizar esse grupo que já tem 6 pessoas, mas a gente pensa em um grupo de 12, no máximo 13 pessoas, tá? Então todo mundo entendeu, Reiki 1, 29 de maio, 30 e 1º de junho. Tá? E outras informações. Quem quiser nadar, também pode. Nadar pode agora? São 10 minutos.